Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 9 de junho, segunda-feira. Deus te abençoe, abençoe cada um de vocês. E estamos lendo aqui o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma palavra do apóstolo Paulo, como eu já disse, essa carta chamada Carta da Alegria, né? O apóstolo Paulo vem discorrendo sobre uma corrida. Aliás, é uma metáfora recorrente nas explicações do apóstolo Paulo. Então, ele diz que está caminhando, que busca alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então ele já retrata o que ele quer dizer como uma caminhada, como uma corrida, e ele diz: eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas eu tomo a seguinte atitude: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, e me apresso, né? Em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, gente, nós estamos numa caminhada para os céus, porque os céus nos convocaram. Deus nos chamou para morar lá, né? E a nossa caminhada terrena, e aí você tem os autores do Novo Testamento, que nos chamam de peregrinos, estrangeiros, né? O próprio apóstolo Paulo usa a expressão concidadãos, aliás, o autor da carta aos Hebreus, concidadãos dos céus, né? Concidadãos pertencentes à família de Deus. Então, do que é que estamos falando? Estamos falando de que a gente tem uma cidadania celestial e que a gente está nesta vida em uma peregrinação, estamos aqui, mas não somos daqui, estamos de passagem, é tão importante lembrar isso, isto é consolador, isso pode contribuir para alguns desapegos, porque quando isso é mudado para o contrário, ou seja, viver como se não existisse essa convocação, pode ser que caia nas malhas do que o apóstolo Paulo está falando por aqui. Ele disse: já vos adverti repetidas vezes, e agora com lágrimas nos olhos. Isso é um coração de um pastor, né? De um apóstolo, que a muitos ele já advertiu e agora está chorando e repetindo a mesma coisa. Muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo, né? E ele está chorando, ele não está aqui condenando pessoas. Ele disse: o fim dessas pessoas é a perdição. E ele dá os porquês, porque o Deus delas, em letra minúscula, é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso, eles se preocupam apenas com o que é terreno. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão numa corrida, que vocês têm que deixar para trás o que para trás fica, avançar para o alvo, pelo prêmio, né? Ir para Jesus, e Jesus está à direita de Deus, e para o céu, porque de lá que estão chamando o nosso nome. É para lá que a igreja foi convocada, né? E o nosso caminho é para lá. Então, o que atrapalha a nossa caminhada de alcançar esse status, tem que deixar para trás e avançar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por que eu lembrei desse verso? Porque a gente tem acompanhado, todo mundo viu, desde a eleição dos Estados Unidos, a política, e aqui não vai nenhum julgamento, não é nenhuma leitura política, nada disso. É uma citação, porque está todo mundo acompanhando isso de uma forma ou de outra. Então, sem julgamento, apenas
recordando o que é público, né? A política com relação aos imigrantes nos Estados Unidos. Isso envolve a questão de vistos em alguns lugares. Por exemplo, no Brasil, eu soube que está temporariamente fora do ar, digamos assim, né? Ou seja, deu uma paralisada, vistos para os Estados Unidos. E aí o povo está na rua e brigando lá para poder permanecer e tudo mais. E aí isso envolve inclusive brasileiros e tal, porque é a política daquele presidente e isso está acontecendo. O que acontece com essas pessoas que estão lá? Eles tinham um sonho, né? Os que estão lá foram por causa de um sonho, porque consideraram possibilidades maiores, melhores, né? E, portanto, foram para lá. Alguns estão legalmente, outros de forma ilegal. E o Trump está pegando os ilegais, né? E aí, essa dificuldade, e é uma tendência, por exemplo, em toda a Europa, né? Os irmãos sabem disso, até Portugal, que tinha facilidades para imigração, agora já está com várias restrições e lá eles não estão expulsando, né? Mas agora estão delimitando a entrada, né? E aí fica aquela discussão se isso é bom para o país, se não é, no caso Portugal, essa discussão existe, porque os estrangeiros lá é mão de obra para uma série de coisas e acabam afetando a economia do país. Isso não é um problema nosso. O Brasil já tem portas abertas, para cá vem uma série de estrangeiros e fica assim, né? É muito interessante também pensar num outro fenômeno, né? Que já foi chamado de síndrome de vira-lata ou complexo de vira-lata, que é quando os brasileiros se consideram, aos seus próprios olhos, inferiores às demais nações. Então, tudo de fora é melhor. A cultura de fora é melhor, o clima é melhor, a economia é melhor, enfim, tudo é melhor. O Brasil não presta para nada, né? Os que não são atravessados por este complexo, quando olham principalmente as questões climáticas, que a gente não tem, por exemplo, furacão, terremoto naquela escala que se vê mundo afora, no Brasil não tem. Então, quando olha para esses aspectos, olha para o Brasil e diz, olha, eu estou num lugar melhor, né? O que une as pessoas e o que represente talvez a maior saudade é a separação da família, né? Às vezes as pessoas migram para estar junto da família e às vezes o estar longe da família é a maior saudade, o maior sofrimento. Percebe as dificuldades destas cidadanias? Alguns consideram a maior vitória ter a cidadania americana, a cidadania portuguesa e por aí vai, né? Ah, e outros, como eu e como muitos, nunca nem sequer pensaram em morar em outro lugar. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas são fenômenos, são possibilidades, a gente está vendo isso todos os dias. O que eu quero chamar a atenção é que nós temos dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos brasileiros, né? Mas nós somos cidadãos celestiais, né? Somos concidadãos. A igreja tem uma cidadania, tem uma convocação, tem portas abertas nos céus, que é uma pátria melhor, que é uma terra melhor, que aí sim a síndrome de vira-lata cabe aqui. Porque enquanto estivermos aqui, a gente tem que dizer o tempo todo, o céu é melhor, né? Como o apóstolo Paulo, no seu drama, que não era drama, mas era um grande ensino, quando no final de sua vida ele disse, olha, eu, se eu permanecer na terra,
né, vivo, né, entre os homens, eu ainda vou dar muito fruto, porque o apóstolo Paulo era assim, era trabalhador do evangelho. Vou dar muito fruto. Mas se eu partir, agora ele está falando da convocação celestial, né? Se eu partir, será infinitamente melhor, né? Então esse era o drama dele, não tinha medo de morte nem nada, mas ele tinha a convicção de uma pátria melhor. O autor da carta aos Hebreus, é tão poético e ao mesmo tempo para a gente pensar, ele disse assim, olha, todos os que peregrinaram, e ele está se referindo aos pais de Israel, Abraão, Isaac, Jacó e tal, peregrinaram e não alcançaram uma cidadania, digamos assim, né? Mas, e também não olharam para trás, porque se tivessem olhado para trás, teriam voltado. Abraão teria voltado para Ur dos Caldeus. Também não olharam para trás. Assim como Paulo está dizendo para a gente ir para adiante, deixar as coisas que para trás ficam. Ele não olhou para trás porque desejou uma pátria melhor, né? E essa é a nossa coisa. Esse é aquilo que a gente deve se apegar, né? Eu sei que há essa luta, essa dificuldade política de permanecer ou sair de uma nação e ter uma outra cidadania para muitos é importante. Ter a cidadania brasileira, estar numa nação que tem as suas dificuldades, mas que está bem, que está vivendo, também é importante. Mas no coração, ainda que eu tenha as, os ônus e os bônus, né, de ser brasileiro, as dificuldades e as benesses de ser brasileiro, a minha cidadania está nos céus, né? E aí vem esse verso: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse aguardar com expectativa o retorno do Senhor é justamente para nos levar para lá. Os portais dessa cidade serão abertos para aqueles que não tiveram um Deus no estômago e que não tiveram um orgulho fundamentado no que é vergonhoso, naquilo que não é fé. Para aqueles que não se preocuparam unicamente com o que é terreno, né? E saber que a gente não leva nada do que é material, porque o verso seguinte diz assim: que Jesus transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. O Trump pensa que tem um domínio que pode expulsar pessoas dos Estados Unidos, que já foi melhor, viu, gente? Pensando assim mais geral. Ah, mas aquele que tem todo o domínio vai transformar o nosso corpo humilhado, abatido, para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Isso é o verdadeiro poder, porque este realmente tem o poder de colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Este é Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja engrandecido, glorificado para sempre. É tão importante lembrarmos de nossa pátria celestial. Senhor, põe no nosso coração o desejo deste dia. Maranata, vem, Senhor Jesus, e nos leve para casa, para a nossa pátria, esse lugar de delícias que não sabemos descrever, mas temos fé e esperança e até saudades deste lugar. Te louvamos, porque o Senhor preparou para nós coisas tremendas, das quais desfrutaremos. Nos guarda, que sejamos fiéis para alcançarmos este dia de transformação e de glória. Oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.